Oi gente, eu sou a Mari, eu sou representante da OHC, da Sol Camps, da Teaching House, né, que são grupos educacionais que oferecem diversos programas de idiomas em diversos países para estudantes de várias faixas etárias. Eu já estou há 8 anos na empresa e hoje eu estou aqui na Collin para falar um pouquinho sobre os programas que a gente tem, para responder algumas dúvidas de vocês. E para ajudar vocês a começar esse projeto e planejar o intercâmbio não só de vocês, como do filho de vocês, né? E hoje vocês vão aprender um pouquinho sobre todas as opções que a gente tem e todos os destinos que a gente oferece programas. Qualquer pessoa pode estudar hoje, né? A gente tem programa para várias idades, então a idade mínima da OHC é 16 anos, né? Então a gente aceita estudante a partir dos 16 anos, não tem uma idade máxima para estudar, então qualquer pessoa de qualquer idade pode se programar para fazer um intercâmbio hoje em dia. A gente hoje tem escola em 5 países diferentes, então a gente tem escola na Austrália, hoje são 5 opções de cidades na Austrália, então a gente tem escola em Sydney, a gente tem escola em Melbourne, tem Gold Coast, Brisbane e Cairns, então a gente tem perfis diferentes de cidade, dependendo do perfil do aluno, né, quem gosta mais de praia, quem gosta mais de cidade grande, então tem vários perfis. A gente tem escola na Irlanda, na cidade de Dublin, esses dois são destinos muito procurados para quem está buscando estudo e trabalho, porque são países que permitem que o estudante trabalhe enquanto ele está estudando, tá? E a gente tem escola também no Canadá, na cidade de Toronto, na cidade de Calgary, a gente tem na Inglaterra, em Londres, a gente tem uma outra escola que é do mesmo grupo educacional na cidade de Oxford também, e a gente tem nos Estados Unidos, em Boston, Nova York e Miami. Então a gente tem escola para todos os perfis e para todos os tipos de programa, dependendo daquilo que o estudante está buscando. A gente tem cursos de inglês geral, tá? Sempre de acordo com o nível do estudante de inglês, então desde o nível elementar até o nível avançado, a gente tem curso. A gente tem eletivas que o estudante combina junto com essas aulas de inglês, então o estudante, uma vez que ele chega na escola, que a gente já sabe qual que é o nível dele, a gente vai oferecer algumas opções de eletivas e aí o estudante vai ver qual que ele vai fazer de acordo com o nível dele. Então, conversação, pronúncia, inglês para negócios, inglês para preparatório de exames, como o IELTS, o TOEFL, o Cambridge, inglês para preparatório acadêmico. A gente tem alguns outros cursos também, que é um curso de desenvolvimento profissional na cidade de Boston, para quem está buscando dar uma alavancada na carreira. A gente tem um curso que chama Uniprep América, que é para os estudantes em Boston também, que estão buscando fazer um college lá fora, fazer uma universidade. Eu tenho o Pathway, que é um preparatório para quem está buscando um college específico no Canadá, que a gente tem parceria, e aí fazendo esse Pathway não vai precisar apresentar um IELTS, né, consegue fazer essa entrada direto no college, né, através da OHC. A gente tem um curso bem legal de barista na cidade de Toronto, então quem quer aprender um pouquinho mais sobre o café, história do café, tipos de grão, a gente tem esse curso de barista também. A gente hoje tem praticamente todos os destinos que são populares para brasileiros, né? Então a gente tem Austrália e Irlanda, que são 2 destinos super populares para quem está buscando estudo e trabalho, que tem muita oportunidade de trabalho, permite que o estudante trabalhe uma certa carga horária, né? Dependendo da cidade, do país que ele está, enquanto ele está estudando. Então esses 2 são os destinos mais procurados, né? Na Irlanda, em Dublin, que é uma das cidades mais procuradas, tem várias empresas de tecnologia, então tem muita oportunidade de trabalho também para quem é dessa área, né? E a gente tem até cursos depois, né, mais específicos para quem está buscando isso. Na Austrália, hoje, de todas as cidades que a gente tem, as mais populares são Gold Coast, que é onde tem praia, né? Uma cidade que tem mais de 50 km de extensão de praia. A gente está em Surfers Paradise, que é uma quadra da praia, então é um destino super popular para quem gosta mesmo disso. A gente tem Brisbane, que é uma cidade também bem popular, porque ela tem um custo de vida um pouco mais baixo, ela é uma cidade menor do que Sydney, do que Melbourne, né? Então tem acaba sendo uma cidade para quem está buscando ali um custo de vida mais baixo mesmo, e não quer uma cidade grande, que é uma cidade menor, né? Tá acostumado com uma cidade, não digo de interior, mas uma cidade menor. E Sydney, que acaba sendo super popular, que é uma cidade grande, tem mais de 4 milhões de habitantes, é uma cidade que tem praia, tem cultura, tem vida noturna, tem agito, né? Claro que ela tem um custo um pouquinho mais alto, mas é uma das cidades mais populares também para quem está buscando estudo e trabalho. E nas outras cidades, para quem quer curta duração, Londres é muito popular, a gente está super bem localizado na Oxford Street, no centro ali você consegue ir para todos os principais pontos turísticos. Nova York, né? Todo mundo quer estudar em Nova York. Miami também, quer aproveitar para ir para praia, quer aproveitar nas férias também, aproveitar para estudar. Toronto também, que é super popular. Então a gente tem hoje opções de cidades que são bem populares entre os brasileiros. No primeiro dia de aula, então, o estudante vai chegar na escola, na verdade a gente até pede que antes dele chegar na escola, que ele faça o teste de inglês, né? Eu vou até deixar o link aqui para quem quiser fazer o teste de inglês no nosso site, é gratuito, até para ter uma ideia de como é que tá o nível de inglês de vocês. E aí ele fazendo esse teste antes, a gente já tem uma ideia de como é que tá o vocabulário, como é que tá a parte da escrita, e aí quando ele chega na escola, claro que a gente vai avaliar a parte da conversação, que não acaba não sendo nenhum teste, né, específico, a gente bate um papo com o aluno, vai perguntar como é que tá a chegada dele, e nesse bate-papo a gente já consegue
consegue ter uma ideia de como é que é o nível dele. E aí, com isso, a gente vai direcionar o estudante para uma turma de acordo com o nível dele. Então, ele vai ser colocado numa turma de acordo com o nível dele, a gente vai esperar aquela primeira semana ali, até para o estudante sentir como é que tá sendo, né, ver se ele tá se adaptando, se ele encaixou ali com o nível dele, e aí a gente vai sempre avaliar o estudante a cada 4 semanas, 5 semanas, para ver como é que tá o nível dele, se ele pode mudar para um nível mais avançado. Então, nesse primeiro dia, essa colocação dele e também uma orientação. A gente vai falar, passar o contato de quem ele pode procurar se ele precisar de alguma ajuda, vai explicar o que tem ali em volta da escola, né, vai dar toda essa orientação para ele, falar quem que é cada pessoa ali na escola, quem que ele procura se ele precisar de qualquer ajuda. As turmas são divididas por nível de inglês. Então, o estudante chega, ele vai fazer o teste de inglês e aí a gente vai colocar ele numa turma de acordo com o nível dele, tá? A idade é a partir de 16 anos, então vão ter estudantes de diferentes idades na turma, tá? Mas todos dentro do seu nível de inglês. E lembrando que as classes, elas são de no máximo 18 estudantes por turma. Tem escolas que a gente vai ter um número mais reduzido, né? Algumas escolas que são menores, então a gente já chegou a ter turmas às vezes de 6, 7 alunos por turma, e também depende do nível. Às vezes um nível mais avançado, tem um número menor de estudantes em sala, mas sempre lembrando que a gente vai dividir os estudantes por nível de inglês e que no máximo vão ser 18 estudantes em cada turma. A gente tem a opção de casa de família em todas as cidades que a gente tem escola, tá? As casas de família, a gente tem que lembrar só que são famílias de diferentes nacionalidades, né? Que falam inglês já há bastante tempo, né? Mas que como são países e cidades multiculturais, são famílias que vêm de diversas partes do mundo. Mas sempre vão conversar em inglês com o estudante. As famílias, bacana porque o estudante vai ter uma experiência mais cultural, de conhecer um pouquinho mais a cultura, de como é que é a convivência naquele país, como é que é a convivência com a família. E aí, além das famílias, a gente também tem residência estudantil em algumas cidades, né, como Toronto, Calgary, Londres, a gente também tem opção de residência, que são mais direcionados àqueles estudantes que estão buscando uma independência maior, que querem contato com estudantes de outras nacionalidades, que querem ficarem mais próximas da escola, né? As residências, elas costumam ser mais bem localizadas no sentido de ficar mais próximas da escola, enquanto as casas de família, por estarem mais bairros residenciais e as escolas sempre no centro da cidade, as famílias acabam ficando um pouquinho mais afastadas. Então a gente tem essas duas opções e aí sempre vai variar dependendo do perfil do aluno e dependendo daquela experiência que ele está buscando. O intercâmbio tem duração a partir de 2 semanas, tá? Então a partir de 2 semanas o estudante já consegue se programar, principalmente quando às vezes está de férias, tem aquele tempo curto para estudar, então ele já consegue se programar para fazer um intercâmbio lá fora. Não tem um tempo máximo, então quem vai definir isso vai ser cada estudante, dependendo da disponibilidade que ele tem de ficar lá fora para estudar. Lembrando que normalmente a gente sempre compara que 1 mês de estudo aqui no Brasil equivale a mais ou menos 6 meses de estudo lá fora, porque lá fora o estudante ele vai estar imerso no inglês o tempo todo, 24 horas, então ele vai não só ter o inglês em sala de aula, mas também praticar isso no dia a dia, né, que é o que a gente sempre recomenda, inclusive, para o estudante, colocar em prática o que ele aprende na escola. Então ele vai no mercado às vezes, então ele vai ter que perguntar, vai tomar um café, ele vai, né, perguntar inglês, com a família também, ele vai só falar inglês, né, então ele vai acabar falando inglês durante o tempo todo. Então ele tem essa flexibilidade de escolher quanto tempo ele quer estudar, de acordo com o período que ele tem de férias. As aulas sempre vão começar toda segunda-feira, então não tem uma data de início específica. Então o estudante, qualquer segunda-feira que ele começar, ele vai conseguir acompanhar aquela turma, até porque as aulas, elas normalmente são feitas de uma forma semanal, para o estudante não perder, então pode ser que ele entre, tenha um conteúdo aquela semana que talvez uma outra turma já viu, mas de uma forma que ele vai conseguir sempre acompanhar sem perder nada. Então é super flexível, o estudante pode se programar para fazer quanto tempo ele puder e quanto tempo ele quiser, quanto tempo ele tiver disponível. Hoje o nosso destino com o melhor custo-benefício depende muito do objetivo do estudante. Então, quando a gente fala de um destino, por exemplo, que permite que o estudante trabalhe enquanto ele está estudando, hoje um dos melhores destinos, assim, com o melhor custo-benefício é a Irlanda, tá? A gente tem escola na cidade de Dublin, como a gente comentou, é uma cidade que tem muita oportunidade de trabalho, é uma cidade que o estudante, hoje, a Irlanda em si é a cidade que tem, a Irlanda, né, o país, perdão, é o país que tem o maior salário mínimo da Europa hoje, então o estudante consegue ganhar muito bem enquanto ele está estudando, então é uma ótima opção para quem está buscando realmente trabalhar enquanto estuda, até pela facilidade, né, hoje não precisa tirar o visto com antecedência para entrar na Irlanda, o visto ele vai ser solicitado uma vez que o estudante já está na Irlanda, né, então é questão até de comprovação financeira, uma comprovação financeira mais baixa comparada com outros países, então acaba sendo um ótimo país para quem está buscando estudo e trabalho com ótimo custo-benefício. Para curta duração, né, para quem está buscando ali menos tempo, para quem não tem o objetivo de trabalhar enquanto está estudando, a gente tem outros países, outras opções de países, tem Canadá hoje que tem uma moeda também mais acessível e tem um ótimo custo-benefício, ou mesmo Londres, apesar de ser em Libra, dependendo do tempo que o estudante for estudar, acaba também, né, tendo um custo-benefício muito bom, né, a gente tem hoje várias promoções de curso, então o valor do curso ele tem um ótimo custo-benefício.
custo-benefício, né? E é só se programar também para pegar uma acomodação com custo-benefício legal, né? E sempre pensar que também a questão do custo-benefício depende muito do perfil de cada aluno. Então tem aluno que às vezes vai ter um estilo de vida que não vai ter um gasto tão alto, e tem estudante que às vezes vai querer fazer um investimento maior, né? Às vezes até compra de mercado. Então depende muito de cada estudante, de quanto ele vai investir ali no intercâmbio dele. Mas hoje Canadá, até Inglaterra também, a gente tem a cidade de Oxford também, que tem um custo-benefício melhor na parte de acomodação, né? Quando a gente fala da parte de moradia, e Dublin, quem está buscando estudo e trabalho. Então é isso, eu espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês em relação ao HC, mas caso alguém tenha qualquer outra dúvida ou queira mais informação, né, queira fazer uma cotação, né, começar a planejar seu intercâmbio, começar a pensar em realizar esse sonho, eu queria convidar vocês para vir aqui na Colim Viagens Intercâmbio, para poder saber um pouquinho mais sobre a OHC, tirar suas dúvidas e começar a planejar seu intercâmbio.